Vamos analisar neste vídeo dois exemplos do cálculo do potencial elétrico para algumas distribuições infinitas de carga. Serão, nesse caso, exemplos simples e nós já partiremos do campo elétrico previamente conhecido, ou seja, nós calcularemos o potencial elétrico a partir de uma certa referência, um ponto R0, menos uma integral de caminho de R0 a R de E escalar dl. Veremos que existem diferenças que nós devemos levar em consideração na hora de fixar o nosso ponto R0 da referência para o potencial. O primeiro exemplo nosso será o plano infinito uniformemente carregado. Vamos supor então que nós temos um dado plano infinito Vamos representar o plano infinito. Esse plano estará carregado uniformemente com uma densidade superficial de cargas, que seguindo a notação do Sadiku, chamarei de ρL, e vamos definir então sua normal como sendo Z. Se nós analisarmos este plano de perfil, nós teremos algo desta forma. Aqui nós temos a nossa densidade de carga. Temos aqui nosso versor Z. Vamos considerar o campo elétrico do plano infinito previamente conhecido. Nós vemos que o campo elétrico independe da distância tomada até o plano e, por ser infinito, independe da nossa posição ao longo do comprimento do plano. Eu posso escolher o caminho que tornar os meus cálculos mais fáceis. Então, vou escolher uma linha reta perpendicular ao plano, ou seja, colocaremos aqui a nossa referência Z0. Como o campo é constante, eu não preciso me preocupar com singularidades que eu possa ter quando definir a minha referência. Veremos que isso não é válido no próximo exemplo que nós vamos analisar. Então, eu tomo um caminho reto até o ponto Z. Isso significa que o meu dl será simplesmente um dz ao longo da direção Z já definida. Fazendo a nossa identificação, nós temos que o nosso R0, então, é o Z0, que eu posso tomar como sendo zero, e o nosso R é o Z. Partindo, então, da nossa expressão, temos que um V de Z é igual a um V de zero menos a integral de zero até Z, produto escalar de E com dl. Temos aqui o produto escalar de Z com Z, versores, e isso dará simplesmente 1. Então, ao final, teremos ρL sobre 2ε0 dz, que nos dará V de zero menos
ρl sobre 2 ε0, z menos 0 da nossa integral d dz, que é trivial. Ficamos, então, com v de z igual ao valor que tomarmos em 0 menos ρl sobre 2 ε0 z. Nós sempre podemos definir o potencial eletrostático a menos de uma constante arbitrária, porque nós não determinamos em física o potencial eletrostático em si, nós determinamos diferença de potencial. Quando tomarmos a diferença, qualquer constante presente na expressão do potencial desaparecerá. Portanto, se nós tomarmos o V de zero como sendo zero, potencial referente ao plano infinito nos fornece menos ρl sobre 2 ε0 z. Vamos ao nosso segundo exemplo de potencial para uma distribuição infinita de cargas. Vamos considerar agora não o plano, mas uma linha infinita homogeneamente carregada. Vamos considerar uma linha infinita essa linha infinita é definida em termos de uma densidade linear de cargas, L. Vou supor que ela está ao longo da direção Z. E adotando aqui uma representação cilíndrica, eu tenho que, perpendicular à linha, na direção radial, temos o nosso versor ρ, que é perpendicular a Z. Eu teria também um versor tangencial φ, que eu não vou representar aqui porque nós não vamos utilizá-lo. Nós já calculamos o campo elétrico para essa linha infinita homogeneamente carregada. Ao contrário do que nós tínhamos no caso do plano infinito uniformemente carregado, que é a constante, no caso da linha infinita, nós vamos ter uma dependência com a distância ρ até a linha. O campo é dado por ρl sobre 2π ε0 ρ, depende da distância radial em que nós nos encontramos da linha, e o campo também é radial. Note que o campo elétrico é singular. Nós não podemos determinar o campo elétrico exatamente sobre a nossa linha uniformemente carregada infinita. Ele vai divergir. Isso significa que, ao contrário do que fizemos no caso do plano infinito, nós não vamos poder adotar nossa referência como sendo zero, como estando sobre a nossa distribuição de cargas. Vamos tomar então como R0 um certo valor ρ0, que eu vou fixá-lo arbitrariamente aqui. E vamos adotar como R um dado valor ρ da nossa distância radial. E eu vou uni-los por uma reta. Mais uma vez, é o nosso caminho mais cômodo. Ou seja, meu dl será dado por dρ ao longo de ρ. Dessa forma, vamos utilizar a nossa expressão, substituindo nossos valores que nós definimos aqui de dl, r0, r e e. Vemos que o produto escalar de E com dl novamente será simplesmente a norma de E vezes a norma de dl, só tem uma componente cada um na direção ρ. V de ρ vai ser igual a V de ρ0 menos a integral de R0, que é ρ0, até R, que é ρ do ρl, sobre 2π ε0 ρ em dρ
Isso nos fornecerá V de ρ0 menos ρl sobre 2π ε0, uma integral de ρ0 até ρ de rho sobre ρ. Eu simplesmente coloquei os termos constantes fora do integrando. Integral de 1 sobre ρ é o logaritmo natural. Teremos então V de ρ0 menos ρl sobre 2π ε0 logaritmo natural de ρ pego de ρ0 a ρ, que nos fornecerá, então, V de ρ0 menos ρl sobre 2π ε0 ln de ρ mais ρl sobre 2π ε0 ln de ρ0. Vemos novamente que nós temos na expressão para o potencial V de ρ, termos constantes, este V de ρ0 e este termo aqui que multiplica o ln de ρ0. Esses termos constantes não fazem diferença quando nós definimos o potencial eletrostático. Como eu falei, nós não trabalhamos em física com o potencial em si, nós sempre medimos diferença de potencial. Quando nós fazemos a diferença de potencial, termos constantes acabam desaparecendo. Então nós podemos definir comodamente o potencial eletrostático, neste caso, da linha infinita homogeneamente carregada, como sendo simplesmente menos ρl sobre 2π ε0 ln de ρ.